É isso aí, sejam muito bem-vindos, aqui estamos nós para mais um episódio do nosso querido Youngcast. Eu já quero aqui agradecer a você que está chegando para mais um episódio desse podcast que cresce bastante a cada dia, a cada entrevista, a cada episódio. Nós estamos hoje recebendo mais um convidado especial e antes de você conhecer esse convidado, é importante que nesse momento você se inscreva no canal, ative o sino de notificações para que você não perca nada do que rolar aqui pelo Youngcast e esteja sempre interagindo com o nosso conteúdo. Lá no Instagram está disponibilizado tudo o que acontece nos bastidores do podcast, que é o @Youngcast. Então você pode ir lá no Instagram e pode nos seguir. Você que está vendo esse estúdio maravilhoso e tem um desejo de ter o seu podcast, assim como nós, olha só que legal, o Youngcast sempre traz coisas boas e boas novidades. O estúdio AlphaCast é a melhor opção que existe para você que quer ter o seu conteúdo. Não é à toa que ele é chamado de o podcast dos artistas. Esse espaço muito aconchegante está localizado aqui no centro de Alphaville e é uma qualidade imensa, como você pode ver. Câmeras Blackmagic 6K, uma equipe de produção para cuidar do teu posicionamento, fazer com que o seu podcast fique bem posicionado e estrategicamente divulgado para o seu público. Então, se você quer ter seu podcast, chama aqui embaixo, eu vou deixar na descrição desse vídeo o contato com o pessoal do AlphaCast e você pode chamar lá para garantir a sua programação. O Youngcast de hoje, nós estamos recebendo o homem que, como diz aqui na bio do Instagram dele, é o homem dos sinais de Deus. Tive a honra de conhecê-lo através da indicação de um amigo, também vi ele em alguns eventos que nós estávamos, e é um grande homem de Deus, e eu quero aqui hoje explorar o máximo da história dele. Já quero aqui mandar um abraço para os membros da igreja que estão acompanhando, todos os membros eu tenho certeza que agora estão ligadinhos aí para verem o Bispo aqui no Youngcast. Eu estou falando simplesmente dele, meu amigo Bispo Baetas. Meu querido. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar com você, é uma honra estar com todo mundo que está nos acompanhando e que Deus abençoe, que seja de grande valia, que seja uma bênção, e quero já profetizar sobre a sua vida. Amém. As bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Que Deus te abençoe. Amém. Por esse convite. Amém, meu amigo. Eu estou muito feliz de te receber aqui. E também, eu estou recebendo hoje aqui não só o Bispo Baeta. Eu tenho certeza que eu também estou recebendo aqui os membros da Igreja Missionária Família de Deus. Igreja Missionária, e até por isso que a gente tem que já mandar um abraço para os membros, né, Bispo? Para todos eles, de todas as congregações, que Deus abençoe vocês. Não só os membros, mas aqueles que têm nos acompanhado, os visitantes, os simpatizantes. Que Deus abençoe a todos por estarem aqui conosco. Que já se inscreva no canal, já se inscreva aí, ative o sininho e acompanhe esse podcast que é uma benção. Agora, Bispo, fala pra gente. Hoje a gente que acompanha você inteiramente, diretamente no Instagram, a gente percebe aí que a Família de Deus está numa crescente absurda. Cada dia que passa, pessoas vão lá, recebem milagres, pessoas contam testemunhos, né, de tudo que acontece lá através do que Deus derramou na sua vida. Mas nem sempre foi assim, porque o início é desafiador, né? É desafiador, então. A gente tem uma história... Tem uma história boa aí por trás, né, de sucesso. Uma história boa. Como eu já te disse no início, eu vim da Igreja Deus e Amor. Sou filhote... Viu da Deus e Amor? Sou filhote do missionário Davi Miranda. Aceitei a Cristo com 9 anos na Igreja Deus e Amor. Não sei nem se já pode começar falando sobre isso. Deve. 9 anos, foi a sua conversão. 9 anos de idade. Aliás, Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs da Igreja Deus é Amor. Hoje em dia já não está tanto assim mais, mas antigamente a gente conversava assim com o pessoal da Deus é Amor, né? Deus mío, né? Que o missionário era assim. E ele falava muito em espanhol, era um portunhol, né? Então tudo dele era Deus mío, irmãos, irmãs. E a gente pegava aquele costume, aquele tique que ele tinha, e a gente falava meio portunhol com todo mundo. E foi, na minha concepção, o maior, eu até me emociono falar isso, o maior profeta que o Brasil teve. Um homem que veio sem ajuda política, pelo menos, ele nem gostava de política, sem ajuda de televisão, era só rádio, e debaixo de muita oração, e a Deus Amor foi o que foi e fez grandes profetas, grandes homens. Grandes igrejas hoje no Brasil são frutos da Deus Amor, como a Visão Missionária, que hoje o missionário Alexandre da Rosa, já ouviu falar? Sim. O missionário é uma potência no sul, né?
e tantas outras, missionário Ivan Cruz, que está em Fortaleza, é uma das maiores igrejas de Fortaleza, e tantos outros, né, que são frutos da igreja Deus é Amor, e enfim, é uma bênção. E eu também sou fruto. Foi uma referência para você, a Deus é Amor? A Deus é Amor foi o início, 9 anos de idade, aceitei a Cristo na Deus é Amor, vim da Deus é Amor, e levei a minha família toda, né? Na verdade, eu fui o primeiro da minha família inteira a ir para a igreja, escondido da minha mãe, né? A minha mãe, ela não gostava de crente, ela odiava crente, e eu fui escondido da minha mãe, junto com a irmã Nair, que o Senhor a tenha. A irmã Nair me levou para a igreja e eu fui, levei hoje toda a minha família praticamente, primos, primas, sobrinhos servem a Deus, né? Então eu sou fruto da Deus é Amor. A igreja missionária, a Família de Deus, ela tem essa raiz profética, né? É um pouco fruto da igreja Deus é Amor. E hoje a gente vê assim, né, falando da Deus é Amor, hoje claro, é diferente, agora é uma outra visão. Outra visão. Mas o que você enxerga assim nessa nova visão? Hoje a Deus é Amor parece que ela estendeu um pouco mais para captar o público mais novo, o público mais jovem. O que você acha? Você acha que é bacana? É um desafio. É desafiador. É um desafio, porque as pessoas mais antigas não vão aceitar, né? Mas é um desafio que é válido e que parece que vai dar certo, né? Mas ainda tem muita resistência, eu não tenho acompanhado muito mais, que eu saí já tem 12, 13 anos, mas eu tenho muitos amigos lá, e é um desafio que o Neto está encarando com muita garra, e eu não teria a coragem que ele tem, mas é um desafio, mas vai ter muita resistência ainda. Eu acho que isso aí é um trabalho de 10 anos ainda pela frente. Mas teve que começar, porque daqui 10 anos vai dar, né, se Jesus voltar até lá, vai estar bem mudado, e eu acho que o povo vai se aderir a essa nova visão. Era necessário. Eu acho que isso, e faz sentido também, né, você renovar, atender o público. Queira ou não queira, é aquilo, né, gerações passam, né, geração... Tava perdendo muito, né? Tava perdendo muito, principalmente os mais novos, mas... Eu sou fruto da Deus Amor e vim de uma cidade pequena, né? Deus me escolheu lá numa cidade chamada Rio Pomba. Qual estado? Minas Gerais, bem perto de Ubá, Juiz de Fora. Saí de uma igreja que tinha 8 membros, não tinha jovens, uma igreja bem, era bem assim, religiosa. As igrejas evangélicas não eram aceitas, e Deus me escolheu ali naquele lugar. Deus foi lá no improvável e fez o improvável virar provável. Então, saímos de um lugar que não teve outro que saiu dali, assim, para uma grande obra, para onde Deus levou. Mas eu acreditei no chamado de Deus. Eu lembro até hoje que Deus usou uma irmã, pois que a Bíblia fala, nunca despreze as profecias. E eu me arrepio quando eu falo dessa irmã, chamada irmã Antônia. A irmã Antônia é uma irmã muito simples, está viva ainda, mas já está bem de idade. E um dia ela apontou o dedo e falou assim, Deus vai te tirar daqui. E Deus vai te levar para as nações. Deus vai te tirar. A igreja era tão antiga que os bancos não tinham encosto. Então a gente não dava nem para dormir na igreja que caía, né? Não tinha encosto. Então era uma igreja muito simples, ali em Rio Pomba, uma cidade pequena. E eu acreditei, eu tomei posse. E eu creio muito no tomar posse de uma palavra profética. Uma palavra profética, ela tem um poder sobrenatural muito grande. E quando você crê naquilo, naquela palavra que foi lançada por uma pessoa mais simples que seja, e se aquilo é direcionado pelo Espírito Santo, aquilo cresce, aquilo frutifica e aquilo dá resultado. E eu saí dali, daquela cidade improvável, e Deus me levou de fato. Tudo que aquela mulher falou, em poucas palavras, sem falar línguas, porque eu nunca vi a irmã Antônia falar em línguas, mas ela profetizou, Deus vai te tirar daqui, Deus vai te levar às nações, Deus vai te dar uma igreja e Deus vai fazer de você um homem reconhecido. Eu tomei posse, sem jamais imaginar que aquilo daria certo. Eu tinha 19 anos na época e aconteceu e tem acontecido para a glória de Deus. Então, ou seja, você é fruto de uma profecia, né? Fruto de uma profecia, lançada por uma pessoa que ninguém dava nada. Mas a palavra profética tem valor. A palavra lançada de alguém que tem o Espírito Santo de Deus, ela, mais uma vez, ela frutifica, ela cresce e ela dá resultado. Eu concordo.
Acho que é pelo fruto, né, que você conhece. E muita gente pergunta às vezes assim, pô, atualmente a gente vive uma fase onde aparecem muitas pessoas, muitos profetas. Sim. Hoje tá mais comum do que antigamente. Antigamente era mais, a figura mais desejada ali eu sou pastor, tal, sou pastor, sou evangelista. Já hoje aparecem vários profetas. Mas o que diferencia, o que faz a gente identificar um profeta verdadeiro é justamente isso que você falou, é os frutos. O resultado da profecia. Qual é o resultado da profecia? Já teve alguma vez uma profecia assim que Deus falou pra você entregar e você falou, cara, isso aqui é muito sério. Você chegou a duvidar, falar, será que eu entrego isso aqui? Já. Acontece direto, né? Aliás, essa é a diferença de você saber entregar uma profecia, já que é um nicho que Deus me usa muito, sempre me usou. E, por exemplo, já teve vez de eu ver alguém no altar em adultério, né? Mas eu não cheguei no microfone e falei, pastor, você está em adultério, porque isso é antiético e antiprofético. Ah, mas Deus manda falar, mas tem uma ética profética. Mas eu cheguei para ele e falei, uma vez eu vi um pastor e Deus falou, ele está em pecado. Aí eu falei assim, pastor, eu vejo você com uma mala, saindo no meio da igreja com uma mala daqui 15 dias. Aí todo mundo achou que ele ia mudar de cidade, todo mundo achou que ele ia... Mas eu sabia, no final falei, olha, tal, e de fato, passou 15 dias ele com as malas, ele morava no fundo da igreja, saiu no meio da igreja, e todo mundo entendeu sobre aquela profecia. Já teve vezes eu chegar em lares, fazer oração para pessoas muito ricas, e falar que aquela pessoa estava com uma doença mortal e que não ia ter cura. E como você fala um negócio desse? Né? Não vai ter cura. Quem me acompanha sabe, os membros da igreja, às vezes a pessoa, o bispo, ora para alguém que está doente, faz a pessoa viver. E sempre eu falo, quem me acompanha sabe, Deus vai recolher essa pessoa não vai viver. E tem gente que tem até medo de fazer fotografia de pessoa que está assim, sabe? Então, porque, assim, tipo assim, quando vem tem que falar, né? E assim, às vezes a gente retém alguma coisa, passa com sabedoria, sabe? E Deus opera naquilo. Então tem que saber falar, mas sempre acontece a gente ser colocado ali numa boca de sinuca ali que é difícil. E Deus faz isso direto com a gente. E quem aí você profeta... fica naquela, né, cara? Será que eu falo isso? Mas tem que saber falar, né? É complicado, mas a gente fala. Eu lembro que tem uma amiga minha, lá do Rio de Janeiro, que é até engraçado isso. Ela não tem filha, a Fabi é uma advogada renomada. Ela falou assim, bispo, o senhor sabe, bispo, que eu não posso perder minha cachorrinha. Ela tá vendo aí, ela tá aí. A Fabi é uma advogada muito reconhecida. Ela falou, bispo, a minha cachorrinha não pode morrer. Bispo, ora. Eu falei, minha filha, eu sei, mas não tem problema orar por animais, vamos orar. Aí eu orei, e vai viver, não vai, Deus? Eu falei, não vai, Deus vai recolher. Ela falou, não te ligo mais. No outro dia, a cachorrinha dela faleceu. Oi, é minha amiga, a gente brinca, mas é coisa que acontece. E assim, é uma coisa que eu fico pensando muito, porque hoje, assim, eu conheço muita gente, muitos profetas, né? A gente tem hoje aí no Brasil grandes homens de Deus que realmente estão vindo aí, estão fazendo grande diferença. Através das profecias, através daquilo que está sendo entregue, daquilo que é profetizado. Só que hoje a gente vê uma geração mais nova, né? Sim. E aí é onde gera, assim, uma certa preocupação. Com certeza. Porque às vezes tem o cara mais novo, aquele menino mais novo, ele vê o bispo sendo usado, não conhece sua história, não sabe que você não caiu de paraquedas. Sim. Você realmente está há muito tempo. Só que ele vê, acha bonito e, cara, gostei disso. Eu vou barganhar com isso. Vou utilizar uma forma de eu conseguir atrair atenção, de eu conseguir atrair coisas do meu interesse através disso. E aí é onde surgem os falsos profetas. Qual é o cuidado que deve ter, que a igreja deve ter com essa geração? Mentoria. Eu acredito, é uma palavra muito forte. Eu acredito muito em... Muita gente não concorda, mas eu acredito muito em paternidade espiritual. Eu acredito muito que uma mentoria, um pai espiritual que direciona o filho espiritual para o caminho certo, isso faz uma total diferença no meio dessa nova geração profética. Filhos que têm respeito à paternidade espiritual, eles tendem a ser um sucesso. Filhos ou aqueles que não têm paternidade espiritual, eles em pouco tempo serão um fracasso. Então, a minha palavra, a minha dica para essa nova geração, quem está me vendo, tenha
uma paternidade espiritual. E não só ter essa paternidade, mas respeitar a sua paternidade espiritual. Agora, bispo, vamos entrar aqui no avião e voltar anos atrás. Vamos Sim. descobrir como foi o início do bispo Baeta. Esse sobrenome é legal, hein? Eu gostei. Baeta Neves. Baeta Neves. Bairro de São Bernardo do Campo. Cara, gostei do sobrenome. Tem um bairro chique em São Bernardo. E Chama o pessoal, Baeta Neves? O pessoal pergunta para mim se tem. Eu falei, olha, se tem eu vou atrás, porque é um dos bairros mais ricos de São Bernardo do Campo. Baeta Neves. Fica em São Bernardo. São Bernardo. Como que foi o seu início? Como foi a sua conversão ao evangelho? Fala pra gente sobre o início da sua história. Para entender isso, tem que começar lá do começo. Então, eu sou... Na verdade, a minha história é, mais uma vez, quem nos vê hoje não sabe. Quem já me acompanha sabe da história. Eu sou um filho adotivo. E aí há 2 horas de podcast só nisso. Sou um filho adotivo. Foi muito... Eu soube disso com 9 anos de idade, quando a minha mãe, que a minha mãe é a irmã Maria. Obrigado, mãe. Deus abençoe, mãe, meus irmãos. Mãe é que cria, né? A dona Maria, ela me criou, ela me pegou para criar. Apareceu, antigamente não tinha esse negócio de adoção. Uma mulher chegou e falou, tô dando essa criança. Ela já tinha tido alguns abortos. E ela foi e me pegou. Ela tinha acabado de perder uma filha. E ali no meio daquela confusão, eu estava numa caixa de papelão. Ela foi, a mulher tinha fugido do hospital comigo, da Penha. Ela me pegou. E nessa que ela me pegou, minha mãe era ela adorava muito as imagens de escultura, muito aos santos. Minha mãe era muito religiosa, mas minha mãe tinha um problema sério de saúde. Fui crescendo naquela família, mas eu nunca gostei de ir aonde ela ia. Toda vez que eu chegava nos ambientes que ela estava, eu começava a chorar com medo daquelas imagens. E eu falava assim, mãe, eu tenho medo. E ela me batia. Ela falava, respeita os santos, respeita os Exu, respeita isso. Eu falava assim, mãe, mas eu não gosto, eu tenho medo. E foi aí que um dia alguém lá do meio falou assim, eu não trago esse menino mais aqui, porque esse menino não pertence a esse lugar. Aleluia. Ele pertence àquele homem de branco. Eu já tinha 7 anos, 8 anos, e toda vez que eu chegava naquele ambiente, eu tinha medo daquelas imagens. Foi aí que eu fui para a igreja. Na verdade, minha mãe estava muito doente com câncer de útero, mas ela não sabia, eu também não entendia, era criança. E eu via muito sangramento. Minha mãe tinha um problema de sangramento muito grande. E um dia ela falou, você é adotivo, se mamãe morrer, você é filho do coração, você não é filho do ventre. E ela me contou a história. E eu entendi aquela história. E a minha mãe... E eu fui para a igreja. Como que eu fui para a igreja? Fui morar do lado de uma crente doida. Daquelas crentes doidas. E ela era tão doida que eles eram da Assembleia de Deus, ali no Jardim Guapituba, em Mauá. E a irmã Nair, o esposo dela era trompetista, ele dava aula de instrumentos. Imagine só, minha mãe morava num lugar que era um sossego, que ela que mandava. Né? Agora ela vai morar, ela teve que mudar para um lugar onde tinha uma mulher que cantava hino gritando. Que o marido era maestro, tocava trombone, tocava aquele baixo, que eu nem sei se tem mais nas igrejas. Lembra daquele baixo, aquele redondão? Lembro. E aí ele dava aula. Aí sexta, sábado e domingo era bom. Minha mãe ficava furiosa com aquilo. Ela falava, eu vim morar nesse lugar, do lado dessa crente doida. E ela pegava, sabe, excremento de animal, jogava na casa da irmã Naí. E cada vez que ela jogava, a irmã Naí falava, glória a Deus. Um dia a irmã Naí falou assim, você vai estar na igreja comigo, vizinha? A minha mãe foi para dar um soco nela, que ela odiava a crente. Mas a minha mãe estava doente, estava com um câncer, sangrava muito, ela pegava pano, e ela colocava pano, eu não entendia que sangue era aquele. E um dia, eu conversando com o filho da irmã Nair, que também tinha 7 anos de idade, criança entende culto, criança entende culto. É uma dica para os pais. Seu filho tem que ir para o culto, ou ele fica na escolinha, pelo menos a minha visão é essa, ou ele participa do culto. Eu conversando com o meu amiguinho da mesma idade, falou, vamos para a igreja, que lá na igreja lá é legal, a usina é legal. Eu falei, eu quero aprender a tocar. E fui para a igreja, escondido da minha mãe. Entrei no carro, criancinha de 7 anos, minha mãe vendo televisão com a minha família, e fui para o culto. Isso era 7 horas, eu voltei 10 horas da noite.
Minha mãe achou que eu tinha sido sequestrado. Minha mãe achou que tinha... Quando eu desci do carro da irmã Naí, pensa a confusão que deu. Quando ela viu que você tava... Ela tava... Eu já tinha chamado... Eu tava no carro, eu tinha ido pro culto. E foi uma confusão. Mas isso foi o começo. Depois disso, fui pra igreja. Eu fui pra igreja. Minha mãe me bateu nesse dia. Porque eu saí sem falar nada, ainda mais indo pra igreja. Mas uma semana depois, eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, eu fui na igreja, mas lá eles curam as pessoas. Eles curam. E lá eu não tenho medo. A minha mãe falou: cala a boca, menino. Não fala mais isso. Isso só que ficou grudado no coração dela. Uma semana depois, ela foi pra igreja. Quando ela chegou na porta daquela igreja, que era no Jardim Guapituba, na Assembleia de Deus, ela subiu umas escadas, a igreja era pequena, veio uma irmã e falou assim: hoje é o dia da tua cura. Apontou o dedo para ela: você está curada. Na mesma hora, houve um estancamento do sangue da minha mãe. Aleluia. E minha mãe foi curada naquele dia. No outro dia, minha mãe já jogou todas as imagens fora. Uma semana depois, minha mãe trocou todas as roupas. E hoje minha mãe, não tem nem o que falar. Eu até digo que se a irmã Maria não for pro céu, ninguém mais vai. Hoje é assídua. Você tá doido? É uma mulher, é coluna da família. E assim foi. Fui crescendo. Passei por um período difícil. Após isso, o inimigo lutou muito com a minha vida. Porque com 9 anos eu fui violentado. Isso é uma história que eu sempre conto nas igrejas. Eu demorei 26 anos para contar isso. Já era pastor, já era crente, mas eu carregava dentro de mim o trauma da violência sofrida. E é muito difícil, as igrejas que eu passo pregando, ministrando, que eu conto essa história, porque eu me libertei com 26 anos. Eu sofri um abuso com 9 anos, e com 26 anos que eu me libertei desse abuso. Depois eu vou chegar nessa parte. E fui para a igreja, enfim, levei a família para a igreja. Deus foi começando a trabalhar, mudamos para Minas. Me afastei do evangelho, período de 3 anos mais ou menos. Quando eu voltei para Jesus, aquela fase de adolescente, fiquei depressivo, queria me matar, mas voltei para a igreja. Quando eu voltei, foi coisa dali para frente foi só... Foi coisa de 6 meses, Deus começou a fazer a obra. Você ficou quanto tempo fora da igreja? Fiquei 3 anos. 3 anos. Na verdade era aquele crente, pé no... Raimundo. Raimundo. A respeito aos Raimundos, tá? Ia, depois não ia mais. Ia, não ia. Não, eu era rebelde demais, sabe? Fugia da igreja, não gostava de crente. Comecei a ter raiva dos irmãos e ficava revoltado. Mas com, acho que 17 anos eu voltei. 17, voltei para a igreja. A Deus Amor na época batizava com 18. Eu fui, eu acho que um dos primeiros pastores na Deus Amor que foi pastor sem ser batizado. Porque assim que eu voltei, já me deram uma igreja para dirigir. Eu dirigi uma igreja em Minas Gerais, chamado Colônia Padre Damião, a minha primeira igreja. Você já ouviu falar desse lugar? Colônia Padre Damião? Não, né? Não. Essa colônia é uma colônia de leprosos. Cara, que legal. Lá em Minas, entre Ubá e Juiz de Fora, existe uma colônia de leprosos, até hoje. Mas hoje já está bem moderno. Antigamente todo mundo tinha medo de chegar perto dos leprosos, naquela colônia, né? Era uma coisa muito estranha. Eu fui pastor daquela igreja, uma igreja bem pequenininha, cabia 10 cadeiras. Eu era com 17 anos pastor, ia a pé de bicicleta, 17 quilômetros. Eu ia, e ali Deus começou a fazer uma obra. Dali eu comecei a crescer. Eu sou músico formado, sou pianista formado. E devido a eu tocar, os pastores queriam, sempre não tinha músico. Então, vem aqui tocar, vem aqui tocar, vem aqui. Eu já tocava, já ministrava, já tocava, já abria culto. E aquilo, eu fui crescendo, crescendo. E Deus fez a obra. Conheci um pastor chamado Geraldo Máximo. Esse pastor me trouxe para São Paulo. E aqui a gente começou a ganhar visibilidade. Na época, na Deus e Amor. Ainda congregando na Deus e Amor. E daí, me assalariaram. Fui pastor de várias sedes, Olímpia, São Roque, São Carlos, Presidente Prudente. Fui pastor no exterior, Genebra. Andei muito pela Deus e Amor no exterior. Viajei para muitos países fazendo a obra de Deus. Fui para o Haiti, pós-terremoto. E Deus foi fazendo a obra. Até que a gente abriu o Ministério Família de Deus, que tem 8 anos.
Agora, nessa fase ainda, tipo assim, da Deus Amor, qual que foi a maior lição que você extraiu de lá? Porque a gente pode dizer que a Deus Amor praticamente ela te formou. Né? Moldou você como líder e tal. Qual que foi assim, as lições mais valiosas que você extraiu de lá? Oração. Oração, né? O povo orava, hein? Vida de oração. Vida de oração. Fé. Porque a Deus Amor não preparava obreiros. A Deus Amor lançava obreiros. Isso é muito bom, mas também muito arriscado. Então, a gente tinha que usar fé. Eles falavam assim, vai, entre aspas, se vira. Está na tua mão. E a gente ia, e pela fé tinha que dar resultado. Então, não tinha tipo uma preparação. Hoje tem, né? Mas hoje tem CPO, mas antigamente não. Antigamente era pegava não, e... abre igreja. Né? Eu lembro de um pastor que falou assim, vai abrir a igreja, vai estar lotada a igreja. Eu preparei 60 pãezinhos para distribuir para o povo, o pão da fartura. A gente gostava muito dessas campanhas. Cada um vai receber um pão e tal. Cheguei lá, só tinha eu e a irmã. Eu comi uns 60 pãozinhos. Porque não tinha ninguém. Eu falei, pastor, o senhor falou que ia estar cheio. Ele falou, meu filho, pela fé. Você tem que usar a fé. Cheio pela fé, visão espiritual. E eu falei, amém, pastor, tomo posse, amém. Não tinha ninguém. Fiquei uma semana só eu e a irmã. Lá em Juiz de Fora foi isso. Depois de um mês, a igreja começou a encher. E hoje é uma das maiores igrejas de Juiz de Fora que tem lá naquele bairro Jockey. Então, assim, aprendi a oração, aprendi a fé e aprendi respeito à liderança. Acho que a maior lição que eu aprendi na Deus Amor é o respeito à liderança, que é o que falta muito hoje. Então a gente tinha um respeito muito grande aos líderes, um medo. A gente tinha até medo de conversar com um pastor superior a gente. Então o respeito à liderança também foi uma das maiores lições que eu aprendi na Deus Amor. Agora, por exemplo, essa questão da campanha do pão, isso a gente ainda tem hoje, várias igrejas fazem, muitas pessoas recebem milagre através dessas campanhas. Então, isso significa que, na sua visão, um milagre ele realmente pode ser materializado, por exemplo, em algo? Se a pessoa, a água aqui, vou beber a água ou vou pegar o pão. Explica pra gente essa questão. Então, isso tem gente que precisa ter algo na mão para acreditar. É tangível, né? É tangível. Outros não. Se a pessoa chega num nível que não precisa de nada, ela está num nível muito elevado de fé. Eu até brinco assim, a minha fé hoje ela está tão firmada que se falar, Deus me livre, é só um exemplo. Se falar que Jesus foi casado como falam, para mim não faz diferença nenhuma. Entendeu? Porque eu acredito, a minha fé está tão firmada em Jesus que você... Não, a Paulo, nada me abala mais. A minha fé está firmada. Mas tem gente que não tem essa fé. E ela precisa pegar em algo, precisa, né, para ela promover, é um aditivo para que ela tenha fé. Né? E oro a Deus, oriento os membros da igreja, oriento os obreiros da igreja chegarem a esse nível, que eles não precisem de nada, né? Mas infelizmente tem gente, ou felizmente, né? Tem gente que precisa, isso é importante, e eu acredito piamente que isso é um material ou uma estratégia de Deus para ganhar almas. Através de sistemas, através de estratégias, eu acredito sim. Agora, hoje, como funciona lá na igreja? Você aprendeu, cresceu, desenvolveu, lá na Deus Amor extraiu muitas coisas, só que a partir de um certo ponto, Deus te deu uma visão, você abriu um ministério e começou a cuidar de pessoas por si só e, claro, debaixo da cobertura de Deus. Hoje, você que é um pastor, um bispo, que recebe diariamente diversas pessoas lá na sua igreja, como que você tem identificado essa geração atual? É uma geração que falta fé? É uma geração que está doente, como muitos falam por aí? É realmente liderados difíceis de lidar? Como que você tem enxergado? Uma geração dispersa. Está dispersa. É uma geração dispersa. Na verdade, estão infectadas, né? Mas elas estão infectadas por um vírus espiritual, mas existe um antídoto para isso. Existe uma cura para isso. E a cura eu acredito, mais uma vez, serem cuidadas e mentoradas. Eu lembro da história de Davi, que Deus permite Davi ele ir para um reinado. Segundo 1 Samuel, né, 21, 22, fala que
vai para o seu inimigo, para o rei Aquis. E ali ele se faz de louco, porque ele, ou eu morro na mão de Saul, ou eu morro na mão de Aquis. Quando o Aquis começa a falar, não é esse, aquele que as mulheres gritavam, né? Saul matou 1000, ele matou 10.000. Então ele começa a ficar com medo daquilo. E ele começa a babar, faz a estratégia, né? Tem hora que a gente tem que fazer de louco, né? E assim funciona. E Davi faz de louco. E naquela situação, porque o inimigo sempre aponta o nosso futuro. José nunca falou para os irmãos que queria ser governador. Ele sempre disse que teve um sonho. Mas eles falaram, governará você sobre nós. Ele não falou de governo. Mas o invejoso sempre indica o nosso futuro. Assim como Davi. Boa. Os inimigos falaram assim, não é esse Davi, o rei da terra. Davi não tinha falado nada. Mas os inimigos, indicaram que Davi não só seria o rei de Israel, mas eles falam claramente no texto, fala, o rei da terra. E hoje Davi, qualquer lugar do mundo, é o rei da terra, né? Tirando o rei Jesus, depois vem Davi. Então, depois disso tudo, Davi vai para a caverna. E lá na caverna, Deus prepara para ele 400 doidos, que eram endividados, infectados. E a gente vai trazer para a geração hoje. Que eram desgostosos de espírito, pessoas que querem, vamos trazer para hoje, se matar, triste. O maior problema que eu atendo hoje são 2, financeiro e sentimental. E de fato o sentimental está em primeiro lugar. Então, aqueles homens estavam sentimentalmente feridos, endividados, desgostosos, mas a mentoria de Davi faz com que aqueles 400 homens se tornem o maior exército que já houve. Então eu acredito que essa geração tem jeito. Eu acredito que Deus vai levantar Davis, lideranças, aleluia, eu sinto Deus aqui, para tirar esse vírus que infectou a geração, ou alguns dessa geração, assim como Davi cuidou daqueles que estavam infectados, 400 homens desprezados, né, infectados. Eu analiso mais ou menos assim a geração hoje. A geração hoje tem jeito. É uma geração ousada, é uma geração que, se for direcionada da maneira certa, ela vai ser uma grande geração. Eu acredito nessa geração. E na sua visão, qual é a maior causa desse vírus, desse esfriamento? Internet? Internet, frequência. Eu acredito muito em frequência. Tem pastor que vai me matar aqui agora. Eu acredito também. Né? Eu entendo bastante de frequência, onda beta, onda delta. Eu sou fascinado com isso, né? Com frequências, com rapport, eu gosto muito dessas coisas. Então, a frequência, o inimigo trabalha muito na frequência. E se moveu o Espírito de Deus sobre a face das águas. Tem tudo a ver. O ser humano, porque a água ela se adequa a qualquer lugar. Você põe ela num ambiente redondo, ela se adequa. Você põe ela num ambiente quadrado, ela se adequa. Então nós somos água. Depende do ambiente. Alguém me disse uma coisa interessante. Eu fazia muita visita na rua, e o morador falou assim para mim, ô bispo, a gente gosta de morar aqui. Eu já me acostumei a morar aqui. Então é muito difícil, claro que não são todos, mas se você for para a casa de um homem bilionário, você vai ficar perdido durante uma semana. Caraca, será que eu mereço tudo isso? Nossa, é muito, tá entendendo? A riqueza vai deixar você disperso, assim como a extrema miséria também. Mas com o passar do tempo, você vai se acostumando com aquilo, tanto com a riqueza quanto com a pobreza, porque nós somos água, nós adequamos ao ambiente. E assim também a frequência. Eu acredito que nós estamos na frequência errada. Ou a geração, nós não. A geração, essa nova geração está numa frequência errada. E eu acredito piamente que isso tem muito a ver com a internet. Isso tem muito a ver com a internet exagerada. Entendeu? Então é muita informação, é muita bomba de informações e as pessoas estão ficando um pouco perdidas, dispersas, longe da realidade. Por isso que elas precisam ser mentoradas, elas precisam ser cuidadas. Elas têm que sair daquela bolha e ir para uma realidade maior, que principalmente dentro da obra de Deus, do Evangelho,
trazer essas pessoas para o evangelho verdadeiro, para a realidade verdadeira, e tirar elas um pouco dessa bolha. Então, tem jeito? Tem, mas o trabalho vai ter que ser árduo. O trabalho é árduo, né? É árduo, é difícil, mas tem jeito. Mas você já enxergou, assim, melhorias? Por exemplo, ó, teve fulano que chegou de tal modo e hoje a pessoa está, como você falou, chegou numa frequência, hoje está em outra frequência. Ontem mesmo, recebi uma pessoa que semana passada queria se matar. Semana passada? Semana passada. Nossa. Foi mentorada. E da igreja e tudo ou não? Não era? Tava visitando já. Tá. Mas a gente identificou o problema, que era espiritual, mas também era um problema, era algo que estava na pessoa. Aí eu pedi para Deus, que nem tudo Deus revela. As pessoas têm que entender que nem tudo Deus não revelou para Jacó que José estava vivo. Ele chorou, né? Tem coisa que Deus não revela. Deus não revela tudo, entendeu? Mas a gente pedindo a Deus, e tem coisa que o inimigo impede ser revelado. Aí alguém diz, mas não há nada oculto que não seja revelado. Tem coisa que Deus não permite ser revelado naquele momento. Tem coisa que Deus permite ser revelado depois de um momento. E a gente foi pedindo a Deus, ele começou a ir para a igreja, é um rapaz. Foi na igreja uns 2 meses. Cada vez que ia para a igreja manifestava feio. Teve um dia que ele começou a flutuar, eu tenho esse vídeo, ele começou a flutuar. Ele saiu do chão. Então, assim, tamanha era a carga espiritual que ele estava. Repreendemos os espíritos malignos, mas tratamos da frequência dele. Ele estava fora de frequência. Entendemos o problema. Aí Deus revelou onde estava o problema. Deus revelou. Foi um rapaz que foi abusado. Aí eu contei a minha história, que eu fui abusado. E aquilo, ele começou a chorar. Ninguém da família sabia. Ninguém sabia, né? Ainda falei, ó, cuidado para não trazer problema para a família. Aí ele contou para mim quem foi. A partir do momento que ele contou para mim, foi quebrado muitas coisas. E ontem ele estava no culto. Era outra, até o rosto era outro, né? Transformado. Não, ele queria se jogar do viaduto do chá, se matar. Ele tinha ido para se matar, mas a frequência se alinhou ao propósito de Deus e aquilo é outro rapaz. Então a gente tem muitos exemplos na igreja. O menino que fica na câmera pra gente, ele também entrou no alinhamento, e tantos outros. Então eu acredito que a gente já conseguiu muito isso, para a glória de Deus, e vamos conseguir mais, em nome de Jesus. Essa questão da frequência é algo que a gente fala muito, né? A gente conversa muito sobre isso, até por acreditar realmente que existem ambientes e cada ambiente tem uma frequência. Com certeza. Cada pessoa tem uma frequência. Não é à toa que às vezes você sai de um lugar e vai para o outro, você sente a diferença não só no ambiente, mas na ideia, na mente, no que é conversado, no que é falado. E na relação interpessoal também. E na relação interpessoal. Tem gente que você sente uma frequência ruim, né? Sim, e aquilo, parece que não bate as ideias, né? E aquilo precisa ser alinhado, né? Mas tem jeito para isso, há jeito sim. Principalmente... Isso é necessariamente espiritual, essa questão? Não. Assim? Não é? Nem tudo. Bacana. Nem tudo é espiritual, né? Se a gente for partir para esse lado aqui, vai ter gente que vai me matar. Não, mas, vamos embora. Né? Mas nem tudo é espiritual. Porque tem coisa que é cuidado, tem coisa que é preciso. Eu já falei, vários casos, eu tenho até vários psicólogos, psicanalistas, que eu falo assim, ó, tô mandando alguém para você aí que eu não dei conta. Entendeu? Então, principalmente casamento, tem muito isso. A gente ora, orienta, dá mentoria. Aí eu chego e falo, ó, tô de saco cheio de vocês. Agora, vamos lá, eu vou pagar 2 sessões, o resto é vocês que pagam. Bispo, mas eu não sou louco, não. Isso, já fiz várias vezes. Eu não sou, tem gente que acha que um psicólogo, um psiquiatra é loucura. É loucura, é. Você não tá doido. Vai no psicólogo, meu filho. Mas eu pago 2, você paga o resto. Aí vai, né? Então tem coisa que a oração resolve, o jejum resolve, o sacrifício resolve, mas tem coisa que são outras situações, né? São situações completamente diferentes. Não adianta orar para uma pessoa, bispo, eu estou passando uma luta financeira, tá, mas a pessoa não pode ver um cartão black, Deus nem permite chegar um black na mão da pessoa, porque vai gastar. Então ela tem que ser cuidada, ela tem que ser orientada, ela tem que ser... Então aí não parada, né? Aí não é âmbito espiritual. Aí é um âmbito de cuidado pessoal, né? Então nem tudo é espiritual. Aí o pastor, a liderança tem que saber
identificar, para não espiritualizar tudo. Por exemplo, você falando aí, eu pensei, pessoas que, por exemplo, dentro dessa área financeira, que recebem promessas do tipo assim, ó, você vai ficar milionária, você vai ser uma pessoa que você vai ficar milionária e realmente Deus prometendo, Claro. Deus falando, tipo, ó, Sim. você vai enriquecer, você vai ficar milionária e tal, você vai crescer e tudo. Mas qual é o processo dessa promessa? Porque essa promessa tem um processo, né? Porque eu imagino que Deus não vai, eu sei que ele pode tudo, mas por entender que Deus não é irresponsável, eu imagino que ele não vai pegar da noite pro dia e vai colocar muita grana lá na conta da pessoa. Nunca, jamais. Qual é, na sua visão, qual é o processo desse tipo de promessa? De, ó, você vai ficar milionário. Eclesiastes 3. Há um tempo determinado. Aí está um segredo. Há um tempo determinado. Há um tempo para plantar e para colher. Para colher. Mas aqui tem um segredo. Aqui tem um código aqui, muito forte. Plantar o quê? A gente tem que entender que cada semente, não é eu tenho tempo de plantar. Eu tenho tempo de plantar a hora que eu quiser. Porque tem a semente que ela é plantada no tempo do frio. Tem a semente que é plantada no tempo do calor. Boa. Tem a semente que é plantada no tempo de alagamento, de chuva, e tem a semente que é plantada só na seca. Se eu entender que eu posso ter as sementes para todas as estações do ano e plantar em todas as estações, eu vou colher em todas as estações. Tem gente que só pega a semente para o tempo da chuva e só planta no tempo da chuva e só colhe no tempo daquela semente. Então, o segredo de prosperidade. Eita, isso aqui é forte, é código, hein? É um corte forte. Tenha várias sementes. A semente do tempo da chuva, a semente do tempo da seca, a semente do tempo do vento, a semente do tempo... Várias sementes que você vai colher o ano inteiro. Não seja aquela pessoa que tem só um tipo de semente para colher só num tipo de colheita. E aí é um código profético do Eclesiastes. Há tempo de plantar. Que tempo? Eu posso plantar em todo tempo. Ele não fala assim, há tempo de plantar só na chuva. A todo tempo eu posso plantar. Só que muita gente... Deus, ele fala nas entrelinhas. As pessoas têm que pedir sabedoria para entender o que Deus fala. Deus não fica trocando ideia com a gente. Deus é direto. Há tempo de plantar. Acabou. Simples. Há tempo de... É um detalhe que às vezes passa despercebido, mas realmente faz todo sentido. Mas que tempo de plantar? Eu planto qualquer hora que eu quiser. Só que eu tenho que ter a semente certa para aquele tipo de tempo. Tem que plantar exatamente conforme o tempo. Por isso que tem que andar sempre com semente. De vários tipos. De vários tipos. Para várias situações. E para várias estações. Dá glória a Deus. Agora, hoje a gente sabe, bispo, que o seu trabalho na igreja tem sido assim, como eu falei, ele é tá numa crescente. Sim. Você, como formador de líderes, de pessoas, qual é o ensinamento que você entende como mais precioso? Tipo, por exemplo, eu não formo ninguém sem ensinar isso aqui. Esse detalhe, esse princípio é algo que na minha mentoria, no meu ensinamento, na minha metodologia, não deixo passar batido. Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu sou próximo a ti mesmo. Como Jesus disse. Essa foi o maior código profético de Jesus. Amar a Deus, quem ama a Deus sobre todas as coisas, e quem ama o seu próximo como a ti mesmo. Isso serve para qualquer tipo de discipulado de liderança. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, não tem como dar errado. E quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, também não tem como dar errado. Porque eu vou saber cuidar de pessoas, eu vou saber amar pessoas, eu vou saber amar o meu próximo. E aí as relações interpessoais ficam fáceis. Assim como amar a Deus sobre todas as coisas. Muda tudo. Então, não tem muito o que falar. É o que Jesus resumiu, é só isso. Você conseguiu fazer isso, você consegue fazer tudo. Você consegue respeitar teu líder, você consegue ser um pai melhor, você consegue ser um filho melhor, você consegue ser um obreiro melhor, você consegue ser... E não tem... o segredo é esse. Amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo e ao seu próximo como a ti mesmo. Acabou. E principalmente na... Isso é muito amplo, atual, tá? Né? É amplo. E muito difícil. Sim. Isso é muito amplo. Tipo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Rapaz, de vez em quando nós quer matar um, rapaz. Eu não sei se você sabe, isso eu não te contei, mas durante muito tempo os pastores todos me conhecem muito. Agora nem tanto. Mas já tem 2 anos que eu não cuido mais. Eu fui o maior distribuidor de sapatos do Brasil. Então eu tive uma marca chamada Sapatos AB.
E dessa marca eu fiz vários revendedores no Brasil. E tudo que você imaginar de pastor, tudo que você imaginar de liderança, tudo que você imaginar de advogados, de famosos da Globo. Você atendeu? Para todos, né? Principalmente o pessoal da religião afro também, eu atendia todo mundo. E eu fui muito famoso na área, dessa área de sapatos. Deus mandou dar minha empresa 2 anos atrás e abrir mão só para cuidar da obra. Só para cuidar da obra. E isso é muito interessante, né? Porque de vez em quando aparecia alguns, principalmente no início, que não... Eu lembro de uma história de um cabra, na época não tinha Pix, eu sempre conto nas igrejas. Tem um amigo meu chamado Apóstolo, não vou falar o nome dele aqui, senão eu não vou dar moral para ele, mas é meu amigo. Esse Apóstolo, ele comprou 10 pares de sapato. Ele falou assim, eu vou te dar um cheque. Na época do cheque, né? Tem gente que nem sabe o que é cheque. Eu falei, beleza. Eu tava numa prova e Deus, gente, Deus ama provar crente quando ele já tá na prova. Deus ama. É maravilhoso isso. Para chegar no limite, para falar, ó, eu tô no controle da situação. Né? E eu vendi sapato fiado para esse cabra. Não, fiado não, ele deu o cheque e deixou o sapato. Esse cara não me pagou. O cheque voltou. Cheque Maranata? Em breve voltará. Rapaz, mas eu ligava e ele não atendia. Aí eu liguei de outro número. Ele atendeu, só que ele atendeu brabo. Alô? Porque quem deve, quando vê um número desconhecido, atende brabo. Alô, alô. Eu falei, é o Baeta. Quando eu falei Baeta, caiu. Eu mandei uma mensagem pra ele, irmão. Eu mandei uma mensagem brabo. Mandei uma mensagem amaldiçoando. Vou falar a verdade. Você vai morrer. Você vai ver o que vai acontecer. Irmão, esse cara tá mais vivo, tá mais saúde que eu, né? E eu fiquei com tanta raiva daquele cara. Tanta raiva, tanta raiva. Foi até o dia que eu tava no monte. O Senhor falou pra mim, você precisa ser curado. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você acredita que eu liguei pra ele e falei, eu te perdoo. Tá perdoado, tá liberado. E não precisa me pagar. 1 mês depois eu ganhei um carro. 1 mês depois eu ganhei um carro. Só pelo ato de... 1 mês depois eu ganhei o carro. Com 9 anos eu fui violentado. Foi uma experiência difícil pra você. Essa foi. Essa aqui, eu demorei muitos anos pra contar isso. Porque isso mexeu comigo e hoje eu cuido de muita gente que passou pelo processo. E a minha vida era travada. Porque eu não amava aquele que me violentou. Aquela pessoa que me fez mal. Toda vez que eu via noticiário, homem violenta criança, eu ficava com muito ódio, com muita raiva. E mesmo sendo pastor, mesmo viajando para o exterior e Deus me usando de uma maneira tremenda, eu precisava ser curado. E eu não entendia que processo de cura que ia ser aquele. Não tinha ninguém para me indicar. Eu tinha pouca gente que eu contava isso, só minha esposa e poucos amigos que sabiam. E eu falava, um dia eu mato ele. Um dia eu mato esse homem. Foi até um dia que Deus fez eu fazer uma visita no hospital sem saber quem era. Quando eu cheguei no hospital, era essa pessoa que estava lá. Quando eu olhei no vidro, a pessoa já estava nas últimas. E aquela pessoa, quando viu, ela não falava, o mal dominou a garganta. Quem pediu para orar foi o filho, só que o filho não sabia da situação. E há muitos anos eu não via aquele homem, muitos anos. Mas eu lembrava dele. A minha vida era travada, eu não rompia, não prosperava, nada dava certo. Orava pelos outros, os outros rompiam e eu não rompia. Aqui está o segredo do perdão, mesmo para quem não merece, porque o perdão não é para quem merece, o perdão é para quem não merece. E eu não oro para esse homem, não oro, saí batendo perna do hospital, não tinha ninguém no corredor, não tinha ninguém na sala com ele. Quando aquele homem olhou para mim, ele me reconheceu. E ele começou a ficar desesperado, o aparelho começou a apitar e eu fui embora. E quando eu estava indo embora, veio aquele hino assim, sopra espírito trazendo vida, junto os pedaços, já ouço ruídos do seu agir. E aquele hino, como se fosse um vento, no meio daquele hino, no meio do vento, o hino, eu voltei, meio que sem saber. O Espírito Santo me levou. Quando eu cheguei naquela maca, estava aquele homem, eu abracei aquele homem. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, eu comecei a chorar, eu me apaguei. Quando eu estava saindo, porque a enfermeira falou, não pode abraçar, o homem está morrendo. Sabe aquelas visitas, visita que vai morrer? Quando eu estava saindo da porta, aquele homem arrancou o aparelho. Tinha 3 meses que ele não falava. E ele falou assim, eu te perdoo. Ou melhor,
me perdoe em nome de Jesus. E eu falei, eu te perdoo. O homem não falava. Meu Deus. 3 meses que ele não falava, ele falou, me perdoe em nome de Jesus. Ele era servo de Deus, eu não sabia. Eu falei, eu te perdoo. A partir daquele dia, minha vida fez assim, ó, rompeu. 2 horas depois, ele partiu pro Senhor, porque era crente. Até hoje, os filhos dele não sabem, por isso que eu não falo o nome. Até hoje, muita gente não sabe sobre essa história, a não ser quem é muito próximo. A minha vida rompeu depois disso. Eu rompi. Foi uma lacuna, um antes Libertação. e um depois desse momento. Libertação. Então, a minha vida rompeu. Depois disso eu abri um ministério, Família de Deus. Começamos uma garagem na casa da irmã Tina. 15 cadeiras, uma garagem ali no lugar mais tranquilo de São Paulo, Capão Redondo. Né? Quem não conhece o Capão vem conhecer, é uma benção. Abrimos ali no Vale das Virtudes e Deus foi rompendo. Então o perdão é libertador. Por isso que o amar ao próximo como a ti mesmo é muito forte. Por mais difícil que seja, mas tem que ter liberação de perdão e amar o próximo. Não, essa frase foi boa. O perdão é libertador. Libertador. Porque o perdão não é para quem, mais uma vez, não é para quem merece. É para quem não merece. E José fez isso, né? José perdoou os irmãos, mesmo tendo todos os motivos para não perdoar. Então a gente às vezes não tem motivo para perdoar, mas você não precisa conviver. Mas você tem que perdoar. E o maior favorecido de um perdão não é o outro, hein? É quem perdoa. Que forte. É muito. Você que não está perdoando alguém que te fez mal, perdoe essa pessoa. Eu tenho outra experiência. Tem um camarada aqui da Zona Leste que também ficou me devendo sapato. Ele sabe quem é, que ele vai ver. Né? Eu liguei para você e falei, ó, precisa pagar mais não. Tá perdoado. Sabe? Não pagava. Ainda começou, não vou pagar. Qualquer coisa resolve na mão. Assim, meu filho, eu fiquei bravo. Fiquei nervoso. Falei, tá perdoado. Era 100 par, tá? Muito sapato. Mais uma experiência. Liberei perdão para aquele homem. Pouco tempo depois, eu ganhei outro carro. Da irmã Célia. Ela me deu outro carro. Parece que destrava, né? Né? Também não vendi mais fiado para ninguém, viu? É algo que no mundo espiritual, assim, destrava. Por isso que eu falo, segredo de prosperidade, né? Deus fala que você vai ser abençoado, mas você tem que saber lidar com as ferramentas. Deus não fala, ó, você vai ser abençoado, você nunca mais venda fiado. E por que hoje em dia nas igrejas ainda é um enigma muito grande falar sobre ser próspero? Parece que ser próspero é algo que vai na contramão de ser cristão. Isso é uma cultura brasileira. Uma cultura brasileira. Eu costumo falar que o pessoal fala da teologia da prosperidade, mas existe a teologia da miséria. Entendeu? Tá bem, graças a Deus, tá melhorando muito isso aí. Mas isso é uma... Quando você fala de honrar pastor, você vai a alguns países que o membro, para comprar uma Ferrari, um exemplo, o cara tem dinheiro para comprar uma Ferrari, ele chega pro pastor e fala, pastor, se eu comprar essa Ferrari... Eu tenho um amigo, Marcelo Oliveira, tá nos Estados Unidos, ele sempre fala isso comigo. Assim, pastor, eu tô querendo comprar uma Ferrari, mas não vai ser invasivo pro senhor se eu comprar uma Ferrari, o senhor não tem uma Ferrari, o senhor permite eu comprar uma Ferrari? Cara, quando as pessoas entenderem que isso é maravilhoso, isso é libertador, isso chama honra, código de honra isso, né? Então, aqui no Brasil, se o pastor trocar de carro, agora tá mudando muito, né? Já tem aquela murmuração, já tem aquela... Né? Mas eu acho que é uma questão mais cultural. E tá mudando. Eu acho que daqui uns 15 anos, se Jesus não voltar até lá, vai estar bem diferente sobre isso. Por exemplo, lá na sua igreja lá, você consegue falar com facilidade sobre dízimos e ofertas? Possível. O povo tem um coração... Tem um coração quebrando, principalmente sobre votos. Eu acho que dízimo e oferta não é o que mais pega hoje em dia é votos, propósito. Então não é... As pessoas não estão nem tão assustadas com dízimos e com ofertas, mas elas estão muito assustadas com propósitos, né? Então a gente tenta explicar, a gente tenta falar, né? A questão do dízimo também é uma coisa muito regional. Tem cidades que as pessoas são mais fiéis do que as outras. Isso é muito interessante, né? Você pega, por exemplo, São Paulo, as pessoas de São Paulo são menos fiéis do que no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, a pessoa é mais fiel em questão de dízimo, entendeu? Uma coisa meio maluca isso aí, né? Mas
tem a ver muito com a informação também. Muitas ideias contrárias infectam pessoas e elas são levadas por essa onda. Por isso que precisa serem cuidadas e mentoradas. A pessoa abre o TikTok, por que você não deve dizimar? Por que você não deve ofertar? E elas são infectadas. Quem não tem uma estrutura espiritual, uma mentoria espiritual, é infectado muito fácil com isso, né? Mas hoje as pessoas estão com muito medo também de propósito, votos, né? Mas a gente tenta lá na igreja explicar, mostrar, jamais forçar ninguém, né? É tudo, de fato, com muito amor. E Deus tem abençoado. E você deixa bem claro, né, que, cara, tudo vai pra igreja, né? A igreja tá bem, a estrutura que tá, a igreja tem som. Sim, sim. Eu sou muito cuidadoso. Apesar da gente ainda ser uma igreja pequena, né, mas Deus tem levantado. A gente começou no Alphaville aqui agora, uma igreja. Ah, legal. No hotel aqui, só Alphaville. E já tá pequeno, não cabe mais. Todo sábado a gente tá aqui. Já tomar um ano aqui já. Tá abarrotado, já estou procurando um lugar aqui, né? Então, assim, a gente começou no Capão, no Vale das Virtudes, já estamos no Alphaville, né? Então, assim, Deus tem abençoado com muito amor, com muita fé, o pessoal tem sido abençoado e abençoando a obra. E a igreja está crescendo, né? Está crescendo. Porque o dízimo faz também bastante crescer em estrutura. Com certeza. E o maior beneficiado do dízimo é o próprio dizimista. Não é a igreja em si, mas é o dizimista. Entendeu? Quando a pessoa entender isso, destrava também na vida dela. Só que sempre eu digo uma coisa: dízimo não deixa ninguém rico. Ai, pastor, e agora só vai... Dízimo não deixa ninguém rico. Dízimo não deixa ninguém rico. Dízimo repreende o devorador. Para você ser rico, você vai ter que aprender a lidar com finanças. Consultoria financeira. Pega a visão. É forte. E outra, tá? Nem todo mundo pode ser rico. Tem gente que não pode ser rico. Pega isso aqui. Tem gente que não pode ser rico. Por quê? Por quê? Porque se ganhar dinheiro... Gente do céu. Tem gente que se tiver um Monza Classic, que não é nem... né, já fica exaltado. Mas não pode. Tem gente que não pode. Tem gente que Deus deixa no limite. E é o limite que vai deixar a pessoa ir pro céu. Pega a visão. Porque se ganhar dinheiro, ela perde a salvação. Tem gente que não pode ter cargo. Dá muita briga de cargo, né? Meu Deus do céu, sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Eu não sei que briga de cargo, tem gente que não pode ter cargo, tem gente que não pode ser gerente de uma empresa, né? Então, pega essa visão aqui que é forte. E a gente tá na fé. Mas a gente tem tentado explicar isso pros irmãos, mas tem gente que é difícil, hein, pra entender. Tem gente que não é fácil, mas Deus tá... Não entende mesmo, por mais que você tá ali falando, explicando. Tem gente... Passando a visão. Precisa ser curada, né? Mas Deus tem dado estratégias. E a igreja está indo crescendo. Tem 8 anos a igreja, né? Está crescendo. Devagarzinho está crescendo. Agora, como que você se vê daqui, baseado na visão que Deus te deu, no que você tem? Não sei se você é uma pessoa estrategista ou não, mas como você se vê na igreja daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos... É uma boa pergunta, hein? Eu não projetei 10 anos, projetei antes. Projetou antes? Projetei antes. Daqui 10 anos, vou estar com 53. Eita glória, que benção. Eu quero estar no Nordeste. Deus pôs meu coração no Recife. E daqui 10 anos eu quero ter uma mega igreja no Recife. Apesar de não conhecer nenhuma pessoa no Recife. Mas Deus pôs no meu coração de ter lá, para estruturar São Paulo, deixar liderados aqui, e eu e a minha querida esposa ir para Recife. Daqui 10 anos nós vamos estar em Recife. Já é uma estratégia que você tem. Mas daqui 5 anos nós vamos dominar para a glória de Deus São Paulo. Eu quero ter pelo menos umas 7 igrejas bem grandes em São Paulo, bem consolidadas. E quando elas estiverem consolidadas, eu parto para Recife. Agora, é uma coisa que a gente sempre faz aqui, Bispo, no podcast, sempre que eu recebo um convidado, um pastor, um pregador, 3 aplicações bíblicas, que são as que você mais gosta, assim, tipo, cara, esse texto aqui eu gosto, e eu gosto também do significado e da aplicação. Fala 3 pra gente, e aplica. 3 versículos. O mais importante para mim, Salmo 27:10. Ainda que o teu pai e tua mãe te abandonar, o Senhor te acolherá. Esse para mim é o versículo da minha vida. Esse para mim é o versículo da minha vida. Aí eu vou te contar por quê. Porque depois que eu liberei o perdão para esse homem,
depois que eu liberei muita coisa, eu conheci a mulher que me entregou para minha mãe. Deus me revelou o endereço dela na Olavo Egídio da Aranha, na Penha, e eu fui atrás dela. A minha mãe biológica. E no dia que eu fui visitar minha mãe biológica, sem conhecê-la, o Senhor me deu esse versículo: ainda que o teu pai e tua mãe te abandonar, o Senhor te acolherá. Então esse é o versículo da minha vida, porque a minha mãe me abandonou. O meu pai, nem sei quem é, biológicos, né? Mas Deus me deu uma família, que é a minha mãe e meu pai, que são de criação, é minha família. O segundo versículo, para mim, mais importante da Bíblia: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse versículo, para mim, deveria ser o carro-chefe de todo líder, todo pastor, e que assim o seja. Para mim é um versículo chefe para o ministério de alguém, o ide do Senhor. Que é uma ordenança, né? É uma ordem. É uma ordem. Ide imperativa. É uma ordenança imperativa. Né? Ide. E o terceiro: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse ninguém é muito amplo, né? Ninguém o quê? O que é ninguém? Verdade. Ninguém. O que é o ninguém? É muito amplo esse negócio. Ninguém. Você pode ser um ninguém. A Bíblia fala, é muito forte isso, que ninguém, Deus não classifica nem com o nome, ninguém, porque não tem ninguém. Para Deus é ninguém. Um copo de água pode ser um ninguém. Um celular pode ser um ninguém. Tem gente perdendo a coroa por causa do celular. Então o celular é um ninguém. Então guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que é o seu ninguém? Qual o seu calcanhar de Aquiles? Então cuidado com esse ninguém na sua vida. Guarda o que tem. Sua coroa é mais preciosa do que esse ninguém que está do seu lado. E muita gente tá perdendo a coroa, né? Nos últimos tempos. Tá, mas você acredita que eu tenho uma fé muito ativa que vai chegar um período, eu acredito muito nisso, né? Dentro da visão que eu tenho de volta de Cristo, eu acredito antes de sermos arrebatados, vai acontecer um sinal tão grande que todo mundo vai ficar assim: vamos voltar para a igreja, vamos consertar a vida, sabe? Eu acredito que vai ter um... Agora, forte isso aí. Eu acredito que vai... A pandemia foi né? Você acredita, por exemplo, que essa geração aqui já é do arrebatamento? Não vem outra? Tipo... Rapaz, essa pergunta é complicada, hein? Porque a gente fica naquela, ao mesmo tempo que todos os acontecimentos já tá tudo se cumprindo, tudo que tem para se cumprir tá se cumprindo, a gente também tem outro lado de que ninguém sabe o dia nem a hora, né? É por isso que se torna um enigma. É um enigma, mas... Rapaz, que pergunta, hein? Que pergunta. Você me deixou agora... Se essa geração... já é a geração do arrebatamento. Não, eu acho que não. Eu acho que... assim... Não é Deus, tá? Eu acho que não. Acho que ainda vai ter um... A gente vai ainda ver muita coisa acontecer ainda. Porque eu acho que a robótica ainda tá no início. Acho que ainda a gente vai ver robô dominar, sabe? Acredito muita coisa. Vai ter muita coisa no universo que vai ser descoberta. Acho que vai ter muitos segredos a serem descobertos para a humanidade ver quem é Deus. E principalmente para os cientistas saberem quem é Deus. Entendeu? Então eu acredito que muita coisa ainda tem que ser descoberta para ninguém ter dúvida de quem é Deus. De quem é Deus. Entendeu? Para ninguém duvidar de quem é Deus. Acho que tem que, sabe, os segredos do universo. Sabe? Coisa que ninguém jamais imaginava, não tem explicação, mas que foi descoberta. Então, a gente não sabe como explicar isso. Ali, apesar de já ter, mas eles tentam. Mas eu acho que tem coisa ainda que vai principalmente a questão de robô, que vai ainda, né? Eu acredito que tem muita coisa a ser descoberta ainda. É uma pergunta interessante e uma resposta interessante também, que é um lado que faz todo sentido. Porque muita coisa precisa acontecer ainda, precisa avançar, né? Avançar. E pra vir uma nova geração, tem que passar uma antiga, né? Uma antiga geração. Pois eu acredito muita coisa ainda vai... Mas aí a gente tem que estar preparado. Jesus pode voltar para mim amanhã, né? Posso sair daqui e Jesus voltar para mim, né? Então tem que tomar cuidado. Isso porque, tipo assim, pode ser hoje, pode ser amanhã. É algo que você não sabe. Não sabe o dia, né? Agora, vamos falar de um assunto que é muito interessante, que é sobre relacionamento, né?
sobre relacionamento, sobre casamento. Eita. O quanto nós temos visto aí, o quanto tem aumentado o número de divórcios, cara, Sim. na igreja. Frequência errada. É frequência errada? Frequência errada. Você acha que tem um pouco também de escolha? Você acha que influencia? Escolha no, como assim? No sentido, por exemplo, será que tem muita gente separando porque casou mal, escolheu errado? Com certeza. Com certeza. Aliás, a pessoa quando casa, ela tem que gostar. Eu sempre falo isso para os jovens. A gente tem bastante jovem. Ah, eu gostei porque ela é espiritual. Então não casa. Ah, eu gostei porque ela é linda demais. Então não casa. Eu gostei porque ela tem dinheiro. Não casa. Você tem que gostar da pessoa por 3 âmbitos, no mínimo. Primeiro, ela é espiritual. Eu tive uma atração. Eu sinto o negócio por ela ou por ele. Porque se não tem isso, não casa. E também ver qual o projeto de vida da pessoa. Que você projeta para sua vida? Ficar no sofá, mexendo no celular? Não dá. Não, eu tenho um projeto. Então, muito casamento é errado porque a pessoa vai só envolvida pelo sexual, pela atração, ou pelo momento físico. E, obviamente, isso vai dar errado, né? Tem casos que dá certo, mas é muito raro. Então, eu acredito que escolhas, né? Eu tenho uma pregação que eu prego DDD. Decisões que definem destinos. Então, uma decisão errada, ela compromete todo o projeto de Deus na vida de alguém. Uma decisão errada, ela pode levar alguém para o buraco, né? Ou atrasar todo um projeto de Deus na vida de uma pessoa. Então, a questão, eu falo uma frase muito pesada, que eu acredito nela, você não é obrigado a acreditar, mas eu acredito e indico para alguém: bispo, ora pelo meu casamento. Vamos orar. Bispo, é de Deus essa pessoa? Direto eu recebo isso. Ora pela foto dele. Eu falei: minha filha, eu vou orar para Deus te dar instruções. Eu vou orar para Deus te dar direcionamentos. Porque eu creio que Deus não se envolve em assuntos do coração. Eu creio que Deus dá dicas. E não envolve em assuntos do coração. Então, tipo assim, Deus não escolhe uma pessoa para outra. Seria isso? Ele te dá a dica quem é a pessoa. Porque existe 3 coisas. Vamos falar sobre dom. Tem gente que tem dom, mas não quer o dom. Tem gente que não tem dom, mas busca o dom. E tem gente que não tem um dom. E vamos trazer isso para o relacionamento. Tem gente que foi feita para outro, mas não quer. E tem gente que luta tanto para ter aquele amor na vida que vai acabar tendo aquele amor. E tem gente que não é para outra pessoa, aquela pessoa não é para ela, e ela insiste naquilo, mas não é. Entendeu? Então, essa questão de separação dentro das igrejas está muito grande, inclusive no meio pastoral, ministerial, e é complicado isso aí, viu? Complicado. Mas não tem como, não dá para evitar, né? Hoje em dia, o tempo é outro. As pessoas têm um poder de decisão muito grande. Então, mudou tudo. mudou tudo. Né? Antigamente as pessoas se prendem. Ah, não vou separar como eu vou ser visto não, os igreja, antigos eram... né? E vivia sob julgos, né? Vivia sob julgo. Mas hoje em dia, nem tudo é julgo. Hoje em dia, tem coisas que são decisões erradas, né? E também existe o julgo. Eu acho que quando é julgo, a pessoa tem que... uma mulher que está apanhando do marido, se ela vem... E aí, estou apanhando, bispo. Ora por mim. Eu não oro. Falei, procura a polícia. Daqui a pouco ele vai te matar, né? Ah, bispo, meu marido saiu de casa e está se relacionando com um monte de mulher na rua, mas eu quero ele de volta. Falei, eu não vou me envolver nessa briga, filha, porque depois ele volta para você e vai te passar uma doença. Aí o bispo que orou, não me envolvo, se você quiser, a decisão é sua. Então, a gente vê também muitas mulheres e homens também sentimentalmente presos a outras, entendeu? E é complicado, mas Deus vai dando estratégias, mas está muito mudada essa questão hoje em dia. Mudou bastante. E um ponto que você falou até levanta assim sobre algo que aconteceu, que foi a morte da cantora, né? Cantora Sara Mariano, Meu Deus do céu. Que foi assasssinada e uma série de Quando eu vi na hora eu sabia que era ele. Sério? Quem estava comigo, falei, na hora que falou, mataram, que eu vi ele chorando, eu falei, foi ele. Foi ele, levou mais. Não foi revelação, não. Foi leitura corporal. Tava nítido que era ele, então. Mas ali tem mais coisa, viu?
Ali tem mais coisa. Você acredita que tem mais coisas? Tem mais coisa. Eu acho que ela, na minha opinião, tá? Acho que ela descobriu alguma coisa pesada dele e ele quis dar um cala-boca nela pra ela não sair espalhando, entendeu? Mas isso tem muito, tá? Tem muito. É que não é revelado. Acontece muito, né? E esse ponto, assim, a gente levanta esse ponto aqui até por essa questão de um casamento, né? Então você percebe que o julgo às vezes faz aquilo lá, as pessoas continuarem casadas, as pessoas ali continuarem juntas, na ideia de mostrar que, pô, tá tudo bem. Mas quando a gente vai olhar os bastidores, esse caso, por exemplo, a gente é assustador as coisas que aconteciam nos bastidores. Pois é. Tipo, de um casamento que aparentemente estava muito bem. Isso é mais comum do que a gente imagina. Tem muita gente que só tem aparência, mas vive uma vida de mentira. Principalmente no meio evangélico. Principalmente no meio de liderança. Né? Isso é mais comum do que a gente imagina. Né? Não a ponto de acontecer isso, mas existem muitos casais, líderes que não vivem junto. Que um dorme numa casa, outro dorme em outra casa. Né? Então, a Bíblia é clara. Andarão dois juntos. Se um não estiver em acordo, mas eles ficam pensando como vai ser a mente do povo. Gente, viver desse jeito aí é complicado, hein? Ora a Deus aí para Deus te dar uma direção. E você que está passando por um momento assim, ora para Deus te dar uma direção certa. Uau. Esse é o Bispo Baeta. Bispo, antes da gente finalizar, eu quero que você seja boca de Deus. Para quem está assistindo, né? Porque a gente crê, a gente tem certeza que você é um homem de Deus, é alguém que Deus tem usado com frequência. E os testemunhos que a gente vê no Instagram, né? No seu Instagram, no Instagram da igreja, eles testificam de fato de que realmente ali na igreja missionária Família de Deus tem Deus ali. Amém. Deus está ali e tem um homem de Deus ali representado na sua figura. Amém. Então eu queria que você fosse boca de Deus para quem nos assiste. A gente se preocupa que o nosso público ele receba aquilo que vem do céu e aquilo que Deus entrega. E eu acredito que Deus te entregou algo, então essa câmera aqui é toda sua, deixa Deus te usar. Gente, você que está me vendo, tenha paciência, tenha fé, porque vai dar certo. A mensagem de Deus que eu tenho para você hoje, aguarde, espere no Senhor, confia em Deus. Tem gente que está nos vendo aqui, que está passando por momentos de grandes tribulações, que você está dizendo, Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Você já pensou em desistir, que você já pensou em parar, você já pensou em ficar em casa, nem ir para a igreja, você já pensou, Senhor, não dá mais, eu não suporto mais essa carga, está difícil demais. Mas eu quero ser boca de Deus para você e falar que Deus é contigo nessa batalha. E assim como está escrito, Jesus disse para os discípulos, por que temeis, homens de pouca fé? Sou eu que acalmo a tempestade. Sou eu que dou ordem aos ventos. Sou eu que dou ordem ao mar. E assim Deus também manda dizer para você, acalme, não tenha medo. Não tenha medo, Deus é contigo. E em breve, aleluia, o seu testemunho vai ser maior do que as lutas que você tem passado. Apenas espere no Senhor. Uau! Esse é o Bispo Baeta. Bispo, quero te agradecer por esse tempo. Lembrando das nossas igrejas, ó, nós temos igreja aí no... Isso, eu quero que você deixe aqui todas as redes sociais, todos os endereços das igrejas e também a sua. Vai lá. Bispo Baeta, não tem outro no Instagram. Ah, não, isso aí é único, original e oficial. É bom e ruim, né? É bom e ruim, né? Bispo Baeta em todas as redes sociais, B-A-E-T-A, Bispo Baeta. Segue lá nas redes sociais, em todas. E também quero agradecer aí aos meus pastores, os meus obreiros, os membros da igreja, todos que têm acreditado no ministério. Igreja aí, ó, Vale das Virtudes, a nossa sede nacional, Rua Limbana 58. Centro de São Paulo, a sede central, na Rua Toledo Barbosa, aqui no Alphaville, no Sol Alphaville, Bragança Paulista, Embu das Artes, Pastora Grazi, Bragança, Pastor Hernando. Quero mandar um abraço aí também para minha querida esposa Cris, meus filhos Israel e Tayla, e te agradecer, Andrezão, te amei de verdade. Amém, bispo. Que o Espírito de Deus te abençoe. Amém. E que você seja uma bênção para essa nação. Estamos conectados agora. Oh, com certeza. Já vamos marcar aqui quando que eu vou lá na igreja? Tá marcado. Dezembro. Vamos pra cima, vamos estar juntos. Ou janeiro a dezembro, tamo junto. E os planos para 2024 estão a 1000 por hora? 1000 por hora. 2024 vai ser um ano... E eu tô sentindo no ar que vai ser um ano... Eu creio que 2021 foi um ano de experiências difíceis,
2022 foi um ano de Deus afastar quem não era para andar com a gente. Eu creio nisso, tá? Tem alguém que está me vendo que é profético. Então 2022 eu creio que foi um ano de separação. Quem era para andar contigo, quem era para andar com... 2023 foi um ano de grandes lutas e de amadurecimento, mas 2024 vai ser um ano de triunfo. Pega isso para a tua vida. Então 2024 será o ano do triunfo da família de Deus. E eu tenho certeza que os projetos estão a todo vapor, principalmente em questão da igreja ali da Toledo Barbosa, que vai ser uma igreja do centro de São Paulo. Eu tenho certeza que vai ser, aqui no Alphaville também, essas duas igrejas estão debaixo de um projeto grande. Tá certo, então aliás, hoje, esse é o projeto que mais cresce, né? Aliás, eu já vim ver esse salão aqui no Alphaville. Vamos orar, gente. Já veio ver salão, já? Já estamos atrás aqui. Aqui a frequência é outra, né? A frequência é outra. A frequência é outra. É um público diferente, né? Eu quero que você vá no Capão. A nossa igreja lá é fogo puro. Fogo puro. Você só de entrar, você já sente um negócio diferente. A Vitória teve lá. Teve lá? Deu até briga. Sério? De tanta gente que deu. Cara, sério? No Vale das Virtudes. Deu muita gente. Vitória é minha amiga. Vai estar lá em janeiro de novo. Vai voltar lá? Eu tentei levar o Salles, mas o Salles não tem como ir lá não. Muito difícil. Não, tem, é só falar direto com ele. Chama ele, fala, não, mas não dá. Não, eu já falei pra ele. Não dá, porque não tem onde eu pôr esse povo, né? Então... porque não tá suportando lá. O jogo comigo já lota, né? Então, você vai lá, vai ser uma bênção e tá uma bênção. Mas os projetos de 2024, investi muito, porque ela já está consolidado. Embu já está consolidado, Bragança está consolidado, mas as outras também, vai consolidar o centro de São Paulo e consolidar o Alphaville. Sair do hotel e por um salão, quem sabe um galpão, né? Vamos, Jesus. Não, isso aí tudo acelera aí todo o processo, a estratégia dos 10 anos, né? Recife. Tem que estar lá, ou menos. Em nome de Jesus, tá ligado? Em menos tempo. Andrezão. Esse foi o meu amigo Bispo Baeta, esse foi mais um episódio do Youngcast. Esse episódio está disponível lá no Spotify e no Deezer, então você pode correr lá para ouvir se você estiver dirigindo, se estiver aí indo para casa, só colocar o fone e ouvir este episódio. E os cortes, os melhores cortes dessa entrevista aqui, que teve muitos, já estão disponíveis lá no nosso Instagram, no Youngcast, e também lá no Instagram do Bispo Baeta, que ele também recebeu alguns cortes da nossa produção para ele publicar lá. TikTok, @Youngcast, só ir lá no TikTok e acompanhar todo o nosso conteúdo, tá bom? Tamo junto, esse foi o nosso episódio do Youngcast de hoje. Deus abençoe.